Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, família! Estamos aqui, com a edição 92 do We That Podcast Brasil, o seu podcast em português para a torcida do New Orleans Saints. Eu sou Maicon Barreto e hoje estou aqui, improvisado de locutor deste programa, para falar sobre tudo do Training Camp em semana em que o Saints volta a participar de um jogo de NFL. É semana de Preseason, meus amigos. E hoje tem uma galerinha aqui para falar com a gente. E vamos começar com as damas, né? A quem me deu esta árdua tarefa de apresentar esse programa. Olá, dona Jéssica Laíse. E aí, galera, tudo certo? Estamos aí para mais uma semana de podcast. E semana, como o Michael falou, semana especial. A pré-temporada está chegando. E também temos este que sempre está assim, aí nos atualizando no grupo. E hoje vai mostrar o seu dom de insider para vocês aqui também. Olá, senhor Irones Carvalho, como estás? Pô, essa parte aí me tocou bastante, hein, cara. Essa parte de insider aí eu não sabia que eu tinha esse talento, mas vamos que vamos. Fala, galera. Bom, prazer estar de volta aqui ao podcast, né? Já faz um tempinho aí que não dou as caras por aqui, né? Hoje um pouco mais leve, né? Vamos falar de expectativas, né? Por enquanto nada está acontecendo, então acho que hoje vai ser bem levinho, vai ser bem gostoso aí de bater esse papo aí com vocês. E para fechar, temos ele também, que toda vez que eu vejo o nome dele entre os integrantes do programa, eu me lembro da música Starlight do Muse. Olá, Bruno Starling. Fala, Maicon, fala, pessoal. Que bom que tocou a memória de uma música boa, né? Tamo aí de volta, mais um podcast aí, minha segunda participação com vocês. E bora falar de Saints aí, na semana bem bacana aí de Preseason. Bom, pessoal, e é sempre bom lembrar que a gente tem as nossas redes sociais para você nos acompanhar, hein? No Twitter é o Saints Brasil 09, no Instagram acompanha a gente pelo Mundo UDED, e o Facebook a gente também tem a página do Saints Brasil. Vai lá na pesquisa, é o primeiro grupo que aparecer para você. E no nosso blog também temos o mundoded.wordpress.com. Acesse lá e acompanhe um dos nossos conteúdos. E é sempre também muito bom lembrar que tem o pessoal do Telegram que está sempre com a gente, sempre nos ouve. E se você quiser fazer parte desse grupo também, mande um alô na DM no Twitter, que o link estará disponibilizado para ti. E vamos que vamos. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. E bom, começamos informando que o Saints terá seu primeiro jogo de pré-temporada nesse sábado, né, pessoal? Temos o Houston Texans, o Saints vai viajar até Houston para enfrentar o Texans no NRG Stadium. É um time também que enfrenta o rebuild, que está se reconstruindo. E nós temos também que mostrar os nossos talentos que estão chegando na equipe, como os calouros também, os jogadores que vão disputar posição. A partida vai acontecer às 21 horas no horário de Brasília e não vai ter transmissão para o Brasil, hein? Então vamos ter que acompanhar muito pelos nossos canais aí, hein? E eu começo aí com você, Jéssica. Tem alguma expectativa para o jogo de pré-temporada? O que você vai ficar mais de olho nesse início? Cara, é pré-temporada, né? Mas vai ser interessante ver se jogadores que estão voltando de lesão aí, se vão participar pelo menos alguns snaps, se a gente vai entrar só com a galera do terrão mesmo. Mas eu queria muito ver, né, se como o Michael Thomas reage aí depois de um ano parado, né, quase um ano e meio parado. E também se a nossa linha ofensiva vai estar saudável, né? Eu queria muito ver se vamos ter aí alguns jogadores que não participaram do treino hoje, como que eles vão estar durante essa semana e se eles vão participar lá no fim de semana do jogo. Mas eu acho que todo mundo vai estar olhando
Portanto, acho que o maior alvo deste primeiro jogo será se Michael Thomas vai ou não jogar. E também, Irones, é uma pré-temporada em que a gente também tem uma pequena lista de desfalques aí que não conseguiu participar completamente da sessão de treinos, né? Teve Marshon Lattimore, que hoje ainda tá fazendo acompanhamento físico, não treinou com o time, mas não preocupe para o restante da pré-temporada. Tem Taysom Hill, que está voltando depois de uma pancada na costela. CJ Gardner-Johnson, que hoje voltou a treinar normalmente, embora dias atrás Dennis Allen acabou mencionando que ele teve problemas pessoais e ficou de fora. O que você espera aí da equipe em termos de elenco que vai para jogo? Você espera mais ver os calouros? Você acha que algum titular vai ter um pouco mais de snaps nesse período? Eu acho que a gente vai nessa pegada, Maicon. Acho que principalmente os jogadores reservas e também os calouros, né? Eu acho que nesse primeiro jogo é mais provável eles irem para o campo, né? De verdade, assim, eu não espero ver Michael Thomas nesse primeiro jogo, tá? Seria uma grande surpresa, né? Obviamente, né? Eu ficaria muito feliz de ver ele ali participando de alguns snaps e tudo mais, mas eu acho que o Saints vai muito nessa pegada de colocar os calouros, né? Principalmente ali a galera que veio ali da segunda rodada para baixo, né? Principalmente ali os undrafts, e também os reservas do ano passado ali, né? As novas adições ali que o Saints também fez na off-season para compor o roster, né? Tipo o Daniel Sorensen, mais conhecido como Dirty Dan, né? Enfim, eu acho que esse pessoal aí vai ter um pouquinho mais de tempo aí nesse sábado aí, né? Contra o Texans. Claro que eu espero ver também o Andy Dalton, né, ali de titular e, enfim, coordenando ali, orquestrando aí todo o nosso ataque. E Bruno, e para fechar com você falando de pré-temporada, a gente está vendo também uma nova mudança, né, que já foi utilizada no ano passado, mas volta para esse ano, que são apenas 3 jogos de pré-temporada. E isso acaba mudando também um pouco do cronograma do time, como que vai se programar para colocar os titulares e tudo mais. Você espera algum tipo de uso de Jameis Winston nesse primeiro jogo? Vai ser mais Andy Dalton e Ian Book? Como que você vê o uso dos quarterbacks nesse início? Olha, Maicon, eu realmente gostaria muito de ver como estão os nossos jogadores se recuperando de contusão, né? Especialmente Jameis Winston e Michael Thomas. Mas eu acho também que nesse primeiro momento nós vamos com os nossos quarterbacks reservas, né? Andy Dalton e Ian Book, né? Jogo de pré-temporada, risco de contusão aumenta, né? Como o primeiro jogo é um pouco mais intenso do que os treinamentos, né? Não é um jogo de temporada ainda, mas enfim, é sempre bom a gente inicialmente dar uma preservada nos nossos titulares, né? Eu, inclusive, entendo, né, a questão da diminuição dos jogos de pré-temporada. Aumentamos um jogo de temporada regular, né? Mas esses jogos de pré-temporada costumam nos trazer algumas surpresas, né? Já tivemos jogadores importantes machucando nesses jogos e eu sempre bato nessa tecla, né? Porque é bom a gente ficar bastante atento e não exigir demais desses jogadores que serão importantes ao longo de toda a temporada regular. Eu queria muito ver, sinceramente, os nossos running backs, backups, né, do Alvin Kamara aí atuando nesses jogos, sabe? Porque o Kamara, tudo bem que o julgamento dele tem sido adiado, mas a gente está correndo um risco aí de perdê-lo por uma quantidade significativa de jogos, né? E eu tô querendo muito ver o Abram Smith talvez também o Tony Jones Jr., né? Vamos ver como é que eu acho que eles vão ganhar algum tempo, né, nesses jogos, e espero que correspondam, porque a gente vai precisar de backs aí para auxiliar o nosso Kamara, que é o cara que, né, fez nosso ataque correr
o ano passado. E pessoal, assim, acho que é bom a gente entrar na primeira pauta que é importante, que é sobre Jameis Winston, né? Nos últimos dias foram bem falados as atuações de Winston no training camp e tudo mais, com um histórico de que a defesa dos Saints costuma ir bem nos training camps, né? Costuma dar trabalho nesses treinamentos desde a época de Drew Brees. Drew Brees costumava sofrer muitas interceptações nesse período de training camp, até porque é um período que você começa arriscando muito e tudo mais. E o Winston vem tendo bons desempenhos nesse sentido, né? Ele vem jogando bem, tá conseguindo cuidar da bola nesses treinamentos. E vocês conseguem ter algum tipo de empolgação em relação ao Winston nesse sentido? Também muito importante ressaltar que hoje ele saiu lesionado do treinamento de hoje, né? Ele sofreu uma torção no tornozelo. De acordo com o Nick Underhill, que é um dos principais insiders do Saints, que acompanha a equipe, não aparenta que seja algo muito grave, porém ainda está sendo avaliado. Mas tirando um pouco da questão médica, existe algum tipo de empolgação ao ver notícias como essa, de que o Winston está conseguindo cuidar bem da bola, em um ano que a gente não vai ter Sean Payton nas chamadas ofensivas? Como que vocês veem esse monte de elogio para cima de Winston nesse início de training camp, pessoal? Gente, eu sinceramente não consigo deixar de ficar, se não empolgado, bem animado, né? Porque no ano passado ele já deu um retorno interessante pra gente, né? Nas 7 partidas que ele atuou como titular. E esse ano vai estar bem paramentado, né? Bem municiado aí com um corpo de wide receivers reforçado, né? Na minha opinião, um dos 5 melhores da liga. Um Alvin Kamara, se tudo correr bem também, dando mais opções para ele, e ele jogando bem. Ele é um líder, né, em campo. Eu fico bastante animado. Logicamente, a gente tem que levar em consideração que ele está voltando de contusão. Espero que essa contusão, que essa torção que ele teve hoje no tornozelo não sei se foi tornozelo mesmo, mas torceu o pé hoje, virou o pé hoje, né? Não seja nada de grave, e que ele esteja aí pleno vapor aí pro restante da pré-temporada, e que entre 100% na temporada regular. Sinceramente, eu fico bem animado, não só com as notícias do Jameis Winston, mas também com o retorno com o histórico dele com a camisa do Saints, né? Poucos jogos, é verdade, 7 jogos apenas, que o Sean Payton inclusive segurou um pouco a atuação dele, né? O braço dele, mas eu tenho bastante expectativa e tô botando fé, né? E as notícias que nós temos são as melhores possíveis. Boa. Cara, eu gosto do Winston. Gosto bastante dele. Eu acho que assim, a gente tem que colocar muita coisa na balança, né? Quando a gente fala do Winston, né? Porque o pessoal sempre vê ele, né, com o estigma da época dele no Buccaneers, né? Então, claro que não dá pra gente tirar todas as conclusões possíveis, né? Apenas ali com 7 jogos, com a camisa do Saints, né? Ali em preto e dourado. Mas, cara, pelo que ele entregou o ano passado, né? Até onde ele conseguiu e tudo mais, eu gostei do que eu vi, né? O Winston, assim, ele é um cara de fato talentoso, né? É um quarterback ali que segura as pontas, né? Como eu te falei. Ele é muito injustiçado, né, por todo o passado ali dele no Buccaneers, mas nesses 7 jogos que ele atuou pelo Saints, né, eu gostei do que eu vi. Um cara muito seguro, um cara que cuida muito bem da bola, né, como o próprio Michael falou, né, ali o Sean Payton segurava bastante, né, ali o playbook, né, não abria muito ali, né, então era um pouco mais comedido ali, né, mas acho que para esse ano aí a gente tem que ter expectativas aí altas, né, para ele, porque
muito provavelmente ele vai vir a surpreender, né? Vai ter um ano tão bom quanto o do ano passado, né? Até ali onde ele conseguiu jogar, né? Se não fosse aquela defesa desleal ali do Buccaneers, né? Pra cima dele. E é isso. Eu tava assistindo alguns pedaços do Good Morning Football do canal da NFL, né? Que passa no NFL TV, sei lá como fala o canal. NFL Network. No NFL Network. Eles estavam falando do Saints hoje. Eu não sei o nome de ninguém lá, eu só sabia da guria e ela saiu. Mas eles estavam falando do Saints. Cara, não teve uma pessoa que falou que o Saints ia se dar bem com o quarterback, né, que a gente tem. Tipo assim, teve um cara lá que até falou assim, não, porque eu já vi o suficiente dele. Aí eu penso assim, tá, mas você viu o suficiente dele sei lá, 2019 aí, que ele jogou no Buccaneers, 2018, 19, sei lá. E agora é outro time, outro playbook, outros técnicos, outros jogadores aí como de ataque, como a galera tava falando. E eu achei engraçado que, tipo assim, se fosse qualquer outra franquia, eles não estariam falando isso. E, assim, eles ainda falaram assim, não, porque os 3 candidatos da NFC a chegarem longe essa temporada são o Packers, o Buccaneers e o Rams, assim, não vai ter para nenhum desses 3 times. Aí eu fiquei, né, tudo bem, tá guardado, tá gravado, espera e verá. Mas, cara, tipo, eu acho que é a primeira temporada que o Saints, em muito tempo que o Saints vai chegar sem ser favorito de nada e a galera desacreditando total que o nosso ataque pode produzir alguma coisa por causa do quarterback. Jéssica, eu posso fazer um comentário? Porque eu gosto muito quando isso acontece, sabe? Quando ninguém dá valor, assim, pra uma equipe. Eu, como bom mineiro, né, eu gosto de comer pelas beiradas, assim, o pessoal, né, o mineirinho come quieto, e é bom a gente chegar assim, sabe, como quem não quer nada, porque ninguém nos dá o devido valor a gente, então a gente vai lá e, puf, abocanha um troféu aqui e outro ali, sabe, foi assim, no futebol, com o meu time de coração, que é o Cruzeiro, mas enfim, eu gosto quando isso acontece, sabe? A gente acabam menosprezando os times que não estão ali sempre na mídia, né? Atualmente na NFC são os Packers, os Bucks e os Rams, né? E nós estamos ali por trás, sabe? Os Cowboys estão sempre ali também, né? Sempre mencionam os Cowboys também. E nós estamos aqui, ó, resguardados, na miúda, né? Mas nós temos nós, né, que acompanhamos os Saints com mais intensidade, a gente tem visto e sabemos do potencial dos Saints, né? Então, vamos deixar eles assim, que a gente vai surpreendê-los e vai ser muito interessante ver a reação desse pessoal depois. Eu acho que é bem isso mesmo que vocês falaram, sabe? Às vezes quando a gente acaba assistindo esses programas que tratam de conteúdos em geral de uma liga, ou se a gente trazer para o nosso cenário aqui do futebol brasileiro, que tem uma grade muito escassa de tempo e tem que tratar tudo rapidamente, a gente acaba encontrando muito assim comentários pré-moldados, né? Então são análises muito vazias e apenas moldadas ao que a gente viu de geral no passado, e não tem muitas análises específicas, né? Eu acho que a gente conseguiu encontrar no ano passado assim, um Jameis Winston que foi crescendo gradativamente. A gente viu um começo em que o Sean Payton segurou bastante o braço dele, e aí soltou um pouquinho no fim do jogo contra o Packers, que já estava 31-3, então já começou a soltar um pouquinho mais. E aí foi gradativamente dando um pouquinho mais de liberdade para o Winston poder explorar mais o ataque, né? Eu acho que a gente conseguiu ver isso. Agora a gente vai encontrar um cenário em que ele está voltando de uma lesão que é grave, só que era mais grave em anos anteriores, né? Hoje, com a evolução da medicina e tudo mais, geralmente quem tem uma lesão de ligamento cruzado, ele consegue voltar com muito mais facilidade do que antigamente, visto o Joe Burrow, que no ano passado conseguiu levar o Bengals ao Super Bowl e um ano anterior tinha também destruído seu joelho. Não que vá acontecer a mesma coisa com os Saints,
mas é só pra gente traçar um paralelo de como também a gente conseguiu ver evolução nesse sentido, né? Então acho que é bom a gente ficar de olho, dá pra gente ter esperança com isso. A gente teve uma boa amostra, ainda que curta, né, nesse período de 7 jogos que ele teve no ano passado. E é isso, eu acho que tem um espaçozinho assim pra gente ver uma esperança, porque tem um ataque melhor, com mais peças. A questão, o ponto de interrogação fica ali nas chamadas ofensivas, no play calling, que não é mais o Sean Payton, agora é o eterno pupilo de Sean Payton, Pete Carmichael, que vai levar o ataque. Então a gente tem essa expectativa assim bem legal. E ainda continuando falando sobre o ataque, né? A gente tem toda aquela questão dos running backs. Alvin Kamara tem essa questão de poder ser suspenso da liga. É esperado, assim, prevendo um pouco o futuro, entre aspas, que sejam 6 jogos, visando também suspensões que outros jogadores tiveram por casos parecidos. E essa suspensão, conforme o tempo vai passando e o julgamento não ocorre antes da temporada, caso esse julgamento ocorra durante a temporada, ele seja suspenso imediatamente. Então o Saints teria que olhar com bons olhos para a posição de running back, como inclusive o Bruno citou no começo, falando sobre o uso dos running backs no jogo de pré-temporada. E aí hoje surgiu a notícia de Kareem Hunt, né, running back do Cleveland Browns, que tem um estilo muito parecido com o Kamara em termos de utilização. Ele é muito bom recebendo passes, corre bem com a bola, só que ele é um pouco mais forte que o Kamara em termos de força física e tudo mais. E hoje ele pediu uma troca do Cleveland Browns, segundo rumores na mídia americana. Vocês veem algum sentido o Saints abordar uma troca com o Browns pelo Kareem Hunt? Não faz tanto sentido, visando que ele é um jogador que pretende receber um contrato longo e talvez com muito mais dinheiro que o Saints não possa pagar. Começando por você, Irônios, o que você acha dessa notícia e como que o Saints pode abordar isso, se deve abordar esse tipo de ocasião? Cara, o Kareem Hunt é um baita running back, né? Baita running back aí. Ele dividia, né, até então os snaps ali com o Nick Chubb no Browns, né? Acho que se deve também ali ao Nick Chubb fazer temporadas tão boas, né? Justamente o fato dele dividir snaps, né? Não ser super usado ali, né? Super utilizado na função. Cara, é um baita jogador, mas não sei se nessa altura do campeonato o Saints teria bala para isso, né? Para justamente fazer ali uma abordagem, né? Oferecer ali um contrato para ele, fazer até enfim, a troca ali com o Browns. Não sei se até onde isso seria saudável para a gente, né? E outro ponto também que eu fico pensando, né? Eu me coloco muito no lugar do jogador, né? Cara, se ele pediu para ser trocado do Browns, né? Ele sendo ali a sombra do Nick Chubb, provavelmente ele tenha pedido essa troca para justamente ele ser protagonista em outro time, né? Então não sei se ele toparia ser ali o coadjuvante do Kamara, né? Vamos dizer assim. Né? Apesar da chance do Kamara ser suspenso é grande e tudo mais, né? Como que ficaria isso para os próximos anos, né? Ainda mais que essa imagem aqui que a Jazz ela mandou antes do podcast, né? Com o nosso roster. O nosso roster de running backs é consideravelmente grande, né? Nós trouxemos até o Malcolm Brown, que é um ex Los Angeles Rams, né? Então eu vejo muito por esse lado, sabe? Não sei se ele toparia, né, ser coadjuvante em outra franquia, né? Eu acho que justamente o motivo da troca é ele querer, enfim, um contrato ali relativamente longo, né? Estar ali, enfim, tendo ali os snaps iniciais em alguma outra franquia. E aí, pessoal, olhando, e passo também para a Jéssica e para o Bruno, olhando um pouco da questão de que o Kareem Hunt ele provavelmente vai querer um contrato longo, ser um dos mais bem pagos da posição e tudo mais. E aí o Saints também enfrenta essa questão de um novo contrato para o C.J. Gardner-Johnson, né, que foi uma notícia que surgiu no fim da semana passada, de que ele está pedindo também um novo contrato, né, com o Saints. Ele está no último ano de contrato de calouro, ele é uma escolha de 4ª rodada do draft de 2018, e o Saints agora está com essa dúvida na cabeça. Vale a questão de você abrir a carteira pro C.J. Gardner-Johnson
Ou então, por ser um jogador de secundária que o Saints anda escolhendo muito bem nos últimos drafts, é um cara que deixa sair. E aí, no caso de você renovar com o C.J. Gardner-Johnson, como que você traz o Kareem Hunt? Como que você vê essa engenharia financeira, começando por você, Jéssica? Como que o Saints pode encaixar, se deve fazer algum tipo de movimentação nesse sentido, né? Até porque tem muitos contratos longos que o Saints deve assinar nos próximos anos por conta de jogadores talentosos que tem no time, né? Primeiro que se o espancador de mulher vir pro Saints, eu paro de assistir NFL. Já basta ter que aguentar certos jogadores no roster do Saints, que, né, praticaram violência contra a mulher. Ainda mais um cara que foi cortado de um time por causa disso. Espero que o Saints pague o C.J. Gardner-Johnson, porque ele é muito melhor do que a gente. É muito melhor gastar dinheiro nele, que vai contribuir para a temporada. Não tem problemas extracampos, assim, absurdos, igual esse running back aí. E, cara, ele contribuiu demais temporada passada, e essa temporada eu tenho certeza que ele vai contribuir muito mais, igual saiu o depth não oficial agora, né, porque é semana de jogo, e ele tá listado como ele é ele é titular na posição, então é muito melhor pagar ele do que a gente ter que aguentar mais um desfalque e ver um jogador bom indo embora. Eu acho que o ponto que o Irones levantou aí a respeito do Kareem Hunt, sobre querer vir para cá e ser uma sombra do Camara, faz todo sentido, né? O Kareem Hunt está pedindo para ser negociado porque ele quer ser o running back número 1 de alguma equipe, né? E potencial técnico, atlético, ele tem, né? Por outro lado, o Saints, eu acredito que o Saints ele se encaixaria bem na equipe do Saints. O Saints, né, eu acredito até que teria moedas de troca para envolver em uma negociação, mas um contrato longo não sei se seria viável nesse momento, né? E eu concordo com a Jéssica também, sabe? Ele foi um cara que foi dispensado por bater em mulher, né? Dos Chiefs, né? É um cara que vai trazer problema, é um cara que é problemático, é um cara que não tem o meu apoio com relação para vir para cá, não, em termos pessoais, né? Com relação ao C.J. Gardner-Johnson, cara, é um cara que é ídolo da torcida, é um cara que põe o Tom Brady no bolso a cada temporada a gente vê aí 2 jogos que ele intercepta o Tom Brady, né? Se Tom Brady não aposentar, o CJ vai aposentar ele, porque ele vai jogar o laptop no chão todo jogo. Então eu acho que, velho, paga o cara, bicho. Paga o cara. Ele é um excelente jogador, tem o apoio da torcida, tem um carinho da torcida. É um cara super carismático e um excelente jogador, né? Atua muito bem ali, tanto ali na linha de scrimmage quanto na cobertura, mas é um cara muito forte, bate como um linebacker, né? Ele é um achado do Saints, né? Então eu acho muito interessante a gente segurar ele, sim. Só queria fazer um adendo aqui a respeito dessa questão aí do Kareem Hunt, né? Mas, tipo, pra NFL, né, pra liga, tá tudo certo você bater em mulher, né, na sua companheira ali, no cônjuge, na família. Mas aparentemente o grande problema para eles de fato é ajoelhar no hino e fazer a aposta, né? Acho que esse é as verdadeiras prioridades da NFL. É uma tristeza, né? Essa é uma questão que a gente sempre tem que estar pisando em ovos, né, quando a gente acompanha o time da NFL, né? Vídeo o que aconteceu na metade do ano ali, no início da off-season, em que surgiram os vários rumores da chegada de Deshaun Watson e tudo mais. Então é uma situação que o torcedor sempre fica assim pisando em ovos, né? Não sabe como reagir em meio ao time e uma negociação com um jogador que traz todos esses problemas extra-campo para nós, né? E olhando um pouco agora, falando que a gente entrou agora em uma questão de brigas e tudo mais, só que agora aqui não no lado da criminalidade, a gente tá vendo muitas notícias também do nosso offensive tackle e calouro Trevor Penning, né, left tackle,
draftado de Northern Iowa, que vem arrumando diversas confusões dentro dos treinamentos, né? Já teve treta com o Peyton Turner em uma série de bloqueios, já tretou também com o J.T. Gray, que é um safety super importante special teams no time. A última treta dele que ele teve foi com o Malcolm Roach, também defensive tackle. E como que vocês veem essa questão de comportamento do Trevor Penning? É uma questão do cara mostrar fibra de que ele quer estar ali jogando, de que ele quer assumir a vaga, de que ele vai ser um cara duro em campo? Ou é um problema que pode se tornar a longo prazo uma situação conflituante em relação aos companheiros no vestiário? Como que vocês veem isso aí? Começando você, Bruno. Cara, eu vejo particularmente... Eu sempre fico com certo receio quando eu vejo briga entre companheiros de equipe, né? Mas é um cara que chegou agora, um cara novo, é um rookie. Cabe muito à comissão técnica, né, do Saints trabalhar isso nele, né, e internalizar essa vontade, o excesso de vontade dele para os jogos de temporada regular, né? E logicamente esse tipo de conflito, né, existe, né, nos treinamentos, né? Você está querendo dar seu melhor, mostrar que você está ali para assumir a titularidade, especialmente no caso do Trevor Penning, que é uma escolha de primeira rodada, e está ali querendo mostrar seu valor. Então ele não está querendo deixar ninguém passar, é compreensível, né? Especialmente nesse primeiro momento. Mas eu vejo particularmente com um certo receio, até porque, se não me engano, ele tem um certo histórico na universidade, né, de ser um pouquinho esquentado. Mas enfim, nos treinos isso tem que ser levado na esportiva. Os companheiros têm que entender que ali está todo mundo lutando por uma vaga no roster, uma vaga no time principal, uma vaga no time titular, né? É um cara que tem que simplesmente se conter um pouquinho para não causar um distúrbio entre os seus companheiros de equipe e trazer essa vontade de jogar, demonstrar toda essa raiva ali no campo de jogo mesmo, né? E se ele trazer isso pro jogo e mostrar toda essa vontade, eu acho que nós estamos bem servidos, né? Então, a princípio eu vejo isso com um certo receio, mas é compreensível, e creio que a comissão técnica do Saints tem que trabalhar um pouquinho esse excesso de vontade dele aí, né? Mas enfim, vamos aguardar um pouquinho mais para ver. Já tivemos outras brigas, né, entre dois jogadores importantes, né, Michael Thomas e CJ Gardner-Johnson, já saíram nos tapas aí umas 2 temporadas atrás, mas enfim, faz parte. Logicamente, da parte do Trevor Penning tem sido repetitivo, né, reincidente nessas questões de briga com companheiro de equipe, mas enfim, vamos ver, né, parece que deu uma acalmada aí nessa semana. Vamos ver, né, como é que isso vai se desenrolar aí, como é que a comissão técnica vai trabalhar isso com ele. Assim, eu tava vendo eu tava lendo umas entrevistas do próprio treinador da linha ofensiva, né, que treina os tackles e tal. Ele falou que essa agressividade do Penning, ela é bem-vinda, só que ele tem que começar a saber controlar ela para não extrapolar para virar briga, porque na NFL isso pode ser falta, ele pode ser ejetado, vai ter que pagar multa e etc. E ele pode prejudicar o time em algum momento aí crucial de algum jogo. Então, assim, eu espero que o departamento psicológico do Saints tenha bons funcionários, bons médicos lá, para dar uma conversada, sentada com esse rapaz, falar assim, o que tá acontecendo, meu filho? Vamos tentar canalizar isso só pro jogo, a hora que o juiz apitar o fim da jogada, acabou, é isso, você não precisa criar mais encrenca com ninguém. Mas aí o próprio Penning falou que, lembrando que em uma semana ele brigou 3 vezes no treino, inclusive foi tirado do treino em um dessas brigas. Mas os jogadores da linha ofensiva estão falando que não, que tudo bem,
que tipo assim, que é bom ele ter essa agressividade, que é algo que você quer ver num jogador de linha ofensiva, mas e também que não tem nenhum bad blood ali, nenhuma briga extracampo entre os jogadores, foi só ali no momento e passou. Mas por enquanto não tivemos outro incidente essa semana, então por enquanto tá tranquilo, mas a semana está apenas começando, vamos ver. Cara, é bom ele ter essa agressividade, mas como eu falei, ele tem que ser inteligente, porque na NFL não adianta só você ter corpo, agressividade, vontade. Você tem que pensar que você faz parte de um todo ali, né? E é importante pensar nas faltas, porque a gente sabe que o time do Saints é um time que faz umas faltas muito idiotas, que nos comprometem, essas faltas podem comprometer muito. Então, ele tem que começar a ser um pouco mais inteligente. E o lado bom, né, se tiver, podemos falar assim, é que a gente já viu que ele pode entrar na cabeça do adversário. Então, isso é igual o CJ Gardner faz, né, aquele trash talk. Vamos ver como vai ser durante a temporada. Lembrando que ele provavelmente vai ser reserva, né, porque provavelmente quem vai ser o left tackle vai ser o James Hurst. Mas vamos ver aí. Cara, se me perguntar o que eu acho do Trevor Penny, né, tinha uma baita expectativa nele antes do draft, né, eu fiquei feliz pra caramba, inclusive eu cantava a bola, né, antes do draft, que tínhamos que pegar o Chris Olave e ele, né, na primeira rodada, mas se você me perguntar o que eu acho do Trevor Penny hoje, eu acho que ele é louco, cara. É um cara completamente perturbado, assim, fora da casinha, né? E que, cara, tem que ter, sei lá, psicólogo do esporte, sei lá, gestor de vestiário, um técnico paizão, assim, estilo Dorival Júnior, pra passar a mão na cabeça do cara e falar assim, amigo, você quer uma ajuda, você quer alguma coisa aqui, porque desse jeito que tá, não tá dando, não. O cara, no training camp, né, em 3 ocasiões o cara conseguiu brigar, aquele aluno indisciplinado da escola, ao meu ver, né. Claro que, enfim, como a Jess falou, né, o técnico ali que treina os tackles, os guardas, disse que é bem-vindo, né, mas que ele tem que começar a ser ali um pouco mais calmo, né, ali nas ações dele e tudo mais. E o caminho é esse mesmo, ele tem que começar a entender ali que enfim, que isso pode vir a prejudicar o time, né? Enfim, se tratando de faltas, né? Eu acho que não tem muito o que falar da nossa linha, né? Só ver ali em algumas ocasiões, né? O que o próprio Cesar Ruiz, né? Fez o ano passado, o Pitt naquela temporada lá de 2019, 2019 foi 2018? Acho que foi 2018, contra o Eagles, né, num jogo de playoffs ali, que prejudicou bastante a gente, né, e por aí vai, né, então temos que aprender aí com os nossos erros, né, para não deixar esse tipo de coisa ser levada, né, para o campo para prejudicar ainda mais ali o andamento do time, né. Eu também vi, né, a entrevista do J.T. Gray, né, depois da ocasião ali das vias de fato ali que ele e o Penny tiveram, né, e o J.T. Gray ele foi bastante categórico, né, na colocação dele. Ele disse que eram apenas 2 caras ali que estavam, 2 grandes jogadores, né, que estavam brigando ali por uma vaga, né. Enfim, ele minimizou ali toda a situação e seguiu em frente, né. Aparentemente, assim, na hora que eu li, eu achei tudo bem, né, só que no dia seguinte ele teve de novo, né, esse episódio aí com o Malcolm Roach, né, que foi na ocasião que o Dennis Allen tirou ele do treino, né. Então, cara, eu fico bastante assustado, sabe, porque é uma escolha de primeira rodada, né, querendo ou não. Então, são muitas fichas em cima dele, né, para enfim, ele vira a decepcionar a gente, né, com esse comportamento explosivo dele aí. Eu acho que a gente já tem que procurar uma alternativa aí de rota, né, porque do jeito que tá indo as coisas,
talvez não acabe bem. É jogador raiz, pessoal. Que a gente fala agora, né? Jogador raiz. Agora vamos entrar um pouquinho agora na questão dos linebackers do time, né? A gente teve também uma semana movimentada neste grupo, né? A gente, na última quinta-feira, nós tivemos a contratação dele, o Kiko Alonso, aquele que jogou no Saints na temporada 2018-2019, fez parte da equipe, e depois de 1 ano e meio afastado, ele voltou a ser contratado a pedido de Dennis Allen, e 2 dias depois ele se aposentou, né? E depois recebemos também mais rumores e notícias em relação à abordagem que o Saints teve com o Kwon Alexander, que na semana passada assinou o contrato com o New York Jets, em que o Saints mencionou que Kwon teria que ter um novo papel ao time e tudo mais, em relação a atuar menos, com menos snaps, dividindo com o Pete Werner, que esse ano deverá ser o titular da posição ao lado de Demario Davis, e que também Kwon iria participar do Special Teams, né? E aí, agora nós não temos Kwon Alexander, não temos Kiko Alonso aposentado. O Saints hoje contratou o Chase Hansen, que é um jogador que vai e mexe e volta ao time, porém não é um cara que tenha demonstrado muito valor em relação a participar da defesa, da unidade defensiva. Ele é muito mais um jogador de Special Teams. Então eu levanto a pergunta para vocês agora. Existe uma lacuna no grupo de linebackers do Saints que tem de ser preenchida por um jogador de renome? Como que vocês veem a posição nesse sentido, né? Michael, se a gente for levar em consideração a temporada que o Pete Werner fez no ano passado, eu acho que não tem uma lacuna no time titular. Eu sou um defensor do Kwon Alexander, eu queria ele no time. Eu acho que ele teria vaga nesse time, inclusive, mesmo que fosse na rotação com o Pete Werner. E eu acho, inclusive, que a chegada do Kiko Alonso logo após, uma semana, eu acho, depois de anunciado a contratação do Kwon Alexander pelos Jets, eu acho que demonstra um pouco, uma certa apreensão dos Saints com relação ao corpo de linebackers, que eu tenho essa apreensão com relação ao nosso depth de linebackers, sim, né? Hoje já tivemos a contratação, a assinatura do Chase Hansen. O Kwon Alexander era um cara que encaixou direitinho na equipe. Ele, se estivesse fazendo parte da equipe hoje, ele, na minha opinião, ele seria titular, inclusive, na frente do Pete Werner. Eu sei que o Pete Werner precisa de tempo também, é um cara que tem muito potencial, mas para mim, se nós estamos jogando, nós não estamos, no rebuild, segundo os nossos treinadores têm dito, mas estamos entrando para valer, para disputar, né? Então eu acho que deveríamos ter um linebacker mais sólido ali do lado de Demario Davis. E eu acho que toda essa ação que foi feita aí, a contratação do Kiko Alonso, demonstra talvez um erro de estratégia do Saints para montar o seu depth chart dos linebackers, né? Cara, eu acho que a química dele com o Demario Davis ali, com a secundária, foi muito boa, cara. Eu acredito que ele vai acabar fazendo falta para esse time. Eu estou muito receoso. Para mim, eu disse isso na semana passada, concordando inclusive com o Caio. Para mim, eu parte da defesa que me deixa um pouco apreensivo, o setor da defesa que me deixa um pouco apreensivo é o nosso corpo de linebackers. Não os linebackers titulares, mas a necessidade de rotação. Como se a gente tivesse um Kwon Alexander, eu não me preocuparia. Tudo bem que vocês estão falando que o Wilson tem jogado bem, né? Tem treinado bem, mas a gente não tem essa certeza porque a gente teria com o Kwon nessa química que ele tem com os demais jogadores do elenco, né? Eu fico triste e fico receoso ao mesmo tempo. Se o Zac Baun vivesse pela expectativa criada, ia ser bom, né? Mas parece que vai ser mais um ano só jogando ali nos momentos
que não vai ter mais ninguém para jogar. Se você olhar, ele é a gente só tem dois Sams, né? Que é o Cadenelis e ele. Mas eu não sei muito bem, não. Cara, a gente vai só poder contar mesmo com o Pete Werner, não sei, eu preciso saber de onde vem esse sobrenome para falar direito. E Demario God Davis, né? Então, a gente precisava muito que o Saints tivesse trazido de volta o Kwon aí, conversado melhor com ele, porque eu acho que ele vai fazer falta nessa rotatividade do Saints. De fato, o Kwon ali, além dele ser um jogador que teve ali uma química muito boa, né, com a secundária, com a defesa toda, né, em si, como o Bruno trouxe aí, aparentemente ele parecia ser um cara muito bom de grupo, né? Aparentemente ele galera ali gostava dele, né? É um cara ali que vestiu a camisa, né? Que fez ali algumas amizades extracampo, né? Ali com o próprio CJ Gardner-Johnson, né? Sei até que eles gravaram uma música ali, né? E tudo mais. De fato vai fazer falta, né? E até pegando o gancho aí do que o Bruno falou, né? O Kwon assinou com o Jets, né? Logo em seguida o Saints ali trouxe o Kiko Alonso, né? Que foi totalmente no modo MC da Leste, né? Cheguei, mas estou saindo fora, então me preocupa bastante, né? Essa questão aí do corpo de linebackers do Saints, né? Eu acho que não sei como que tá a free agents, né, no momento, especialmente na posição ali de linebackers, né? Mas eu acho que tínhamos que trazer um nomezinho ali para justamente compor, né? E outra, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe ali se, enfim, Deus nos livre disso, né? Mas se der ruim com alguém, né? Quem a gente vai pôr no lugar, né? Enfim, me preocupa um pouquinho nesse ponto, sim. Eu acho que o Saints tem que se mexer aí para a gente, de fato, compor aí esse elenco. Até semana passada tinha o Anthony Barr, né? Tava disponível aí na Free Agency, né? Mas acho que ele foi pros Cowboys, né? Ele seria um nome interessante, não sei, talvez. Né? E que já jogou, inclusive, ao lado do Wilson, né? Nos Vikings, né? Não sei, enfim. Eu acho que a gente comeu mosca demais nessa questão dos linebackers, sinceramente. É isso, pessoal. E pra gente aqui fechar nas nossas pautas aqui da semana, né? Tem também vamos fechar com uma boa notícia, né? Uma boa e uma ruim também. A boa é o retorno do Tyrann Mathieu, que levantou diversa apreensão nos torcedores, né? Por conta do sumiço dele do início do training camp. Disse que estava com problemas pessoais. O Instagram dele deu aquela limpa nas fotos como jogador. Então, se teve um medinho de uma possível aposentadoria ali, mas não aconteceu nada demais, ele já está de volta. E aí a notícia triste da última semana de training camp foi a lesão do nosso chaveirinho, né? Smoke Monday. Aquele grande safety vindo undrafted dessa última linha de jogadores, que teve uma lesão grave no ligamento cruzado do joelho, a mesma lesão de James Winston no ano passado, a que aterroriza jogadores da NFL ano após ano, e está fora da temporada. Tem alguma questão em termos de secundária que vocês veem que isso pode afetar em profundidade? Apesar de ser um jogador que poderia fazer parte de practice squad ou special teams, não deve afetar tanto em termos de profundidade de elenco. Como que vocês veem isso? Jéssica, vamos começar por você. Não, peraí, vamos de novo. É muito boa essa notícia, né, do Tyrann Mathieu voltando. Chupa, Caio. Ha! E eu tava lendo hoje, me preparando aqui pro podcast, uma matéria do Luke Johnson lá no NOLA.com, ele falando que o Saints tem muita expectativa nessa dupla que vai ser o Tyrann Mathieu e o Marcus Mayer, né?
Marcus Mayer. Então, vai ser muito interessante observar como vai ser a dinâmica dos dois, porque ambos estão chegando no time, e playbook e tudo mais, mas o que eu achei interessante na matéria foi que o coordenador ali da secundária disse que ele quer ver a química que eles vão criar aqui agora, eu digo, durante esse tempo do camp e durante a pré-temporada. Eles dividem o locker room ali, né? É um armário do lado do outro, para eles criarem, porque não adianta nada você jogar na linha defensiva e não saber o que esperar do seu companheiro que tá ali do teu lado, né? Que tá do outro lado ali da linha com você. Então, o próprio coordenador ali, o próprio técnico da secundária disse que é importante eles irem criando essa química fora também dos gramados e tal. E parece que ambos estão se esforçando em fazer isso, porque vai ser importante também para o Saints colocar eles, né, os dois ali de coringa, porque o Saints quer usar tanto lá no backfield, lá no fundo do campo, quanto mais perto ali da linha. Então, eu acho que é muito bom que ele tenha voltado, né? Espero que ele tenha resolvido os problemas familiares que o mantiveram afastado aí na primeira semana, mas é muito bom ver isso. E eles vão se manterem saudáveis, certeza que vai ser uma baita linha aí de safeties. E eu acho que eu fico muito triste pelo Smoke Monday, porque a gente tava torcendo muito por ele. Queria muito ver se ele conseguia ficar, né, na lista final ali do roster do Saints, da equipe. E, cara, eu espero que ele se recupere e que talvez o Saints dê outra chance para ele ano que vem. Pena que é uma lesão que acabou com a temporada antes de começar. É triste por ele, que ele tava mostrando muito potencial aí durante o camping. Mas fazer o quê? Mas se você olhar ali, que a gente tem, ó, é Marcus Mayer, CJ Gardner-Johnson, o JT Gray, o Daniel Sorensen, o Tyler Mathieu, o PJ Williams. Então, assim, talvez não sintamos tanta falta aí de safeties. Eu acho que é um grupo sólido aí que a gente tem. Cara, eu vou começar falando sobre o Smoke Monday. Eu acompanhei, né, no dia que ele foi draftado, né, eu comecei a seguir ele no Instagram. Cara, ele tava tendo, como o pessoal diz, né, the time of your life. Ele tava tendo o momento dele, ele tava muito feliz. Eu acho que eu nunca vi um jogador assim nas redes sociais tão ativo, né, tão feliz ali por conseguir uma chance, né, enfim, até ele postou ali quase todas as fotos que ele fez no Media Day, né, do Saints, né, ele, enfim, com uniforme de fato. Eu fico muito triste, assim, claro que ele estava tendo um bom desempenho, né, ali no minicamp e tudo mais, mas, cara, eu fico triste porque imagina pro cara, né, foi um baita balde de água fria, né, assim, a primeira chance que ele tem, né, vindo de um draft e tudo mais, se sair bem ali, né, ganhar uma notoriedade, de repente tudo isso já era, virou fumaça, né? Então eu fico muito, muito, muito triste por ele, cara. Eu espero de verdade que o Saints dê outra oportunidade para ele aí no ano que vem. Em relação ao Tyrann Mathieu, cara, eu não devia me iludir o tanto que eu tô me iludindo, né? O Tyrann Mathieu, ele foi um dos meus jogadores preferidos, assim, na liga toda, né? Assim, por muito tempo, né? Sempre gostei do estilo de jogo dele, né? O cara ali desde os tempos de Cardinals, né? Que ele jogava lá. Um cara muito, muito inteligente, né? Um cara, enfim, muito aguerrido, né? Enfim, e ter ele no Saints é um sonho ali que tá se concretizando, né? Então, claro que, dados os devidos cuidados, né? Tenho que ter noção também da idade dele, né?
A gente não sabe se ele vai ainda jogar em alto nível, né? Como ele sempre jogou e tudo mais. Mas eu tô animado, sim. Eu tô muito feliz que ele voltou, né? Que, enfim, eu criei 1 milhão de teorias, né? Nesse tempo aí que ele ficou afastado. Graças a Deus, nenhuma delas se concretizou, né? Ele voltou, anunciou já o número oficial ali que ele vai usar, que é 32, né? Enrolou pra caramba para deixar isso claro, mas enfim. Eu acho que na posição de safety a gente tem um grupo muito sólido, né? Um fato aí que não está sendo muito discutido, né? É justamente a permanência do P.J. Williams, né? Temporada passada o P.J. Williams ele jogou muito bem, né? Inclusive clássica aquela interceptação dele em cima do Tom Brady, né? Em cima do nosso freguês Buccaneers. É um cara ali que com certeza ele vai contribuir bastante com o restante do time ali nesse ano. Que tristeza, né? A contusão do nosso querido Before Tuesday, né? É um cara que nem chegou e já caiu nas graças da torcida, né? Dos torcedores, da imprensa, da mídia, né? Tipo, cara muito carismático por tudo isso aí que o Irones já falou, né? Mencionou aí, cara que nas redes sociais vestiu a camisa do Saints, tá vivendo the time of his life, né? E, poxa, é realmente um balde de água fria, como o Irones disse, por tudo que ele deve estar sentindo agora, decepção enorme. Assim como a Jéssica, eu espero muito que o Saints também dê mais uma oportunidade para ele, porque é um cara que estava mostrando serviço, inclusive, né? Tava agradando aos nossos insiders ali, né? E era um cara que poderia acrescentar, se não nessa temporada, alguma temporada mais para frente. Tudo indicava que sim, né? A chegada, né, do Tyrann Mathieu, foi a contratação da intertemporada, né, do Saints, né? Considerado um dos melhores, se não melhores free safety da liga, né? Pô, se ele jogar tudo que ele sabe, tudo que ele já demonstrou conhecer de futebol, né? A gente sinceramente dá um passo à frente com relação à qualidade do nosso time ali na secundária e nossos safeties, porque o Marcus May, ele não deixa nada a desejar ali ao Marcus Williams, né? E o Tyrann Mathieu é de tirar o chapéu, né? O cara que lê muito bem as jogadas, lê o quarterback muito bem, intercepta muito a bola, tem um retorno interessante, né? Consegue fazer correr bastante jardas com a posse de bola após a interceptação. É um cara que traz aquele algo a mais para a equipe, né? E falando a respeito do nosso depth, como difícil falar essa palavra, hein, gente? Depth, nossa senhora. Enfim, do nosso roster ali de safeties, nós estamos muito, muito bem servidos, né? Além dos nossos dois titulares que eu já citei aí, a gente tem o P.J. Williams e o C.J. Gardner-Johnson, que tem qualidade para ser titular de qualquer time. Inclusive jogam muitos snaps, começam muitos jogos, iniciam muitos jogos, né? São excelentes jogadores. No final das contas, pode ser que o nosso querido Smoke Monday não fizesse parte, né, da própria equipe ali, talvez fosse ser mais utilizado nos special teams, mas é muito bom a gente ver um depth desse jeito. Agora saiu certo, desse jeito, né? Bem repleto de jogadores de qualidade que podem fazer diferença individualmente, né? Vamos ver como é que vai rolar essa química entre os nossos dois novos safeties, né? Isso é importante, né? Espero que eles não batam muita cabeça inicialmente, mas são jogadores de qualidade, experientes e que vão trazer muitas alegrias pra gente aí, com certeza.
Assim como o Irones, eu tô, aliás, com todos nós, né, torcedores do Saints. Eu acho que nós estamos nos iludindo, mas que eu acho que vai dar certo, cara. A nossa defesa vai continuar sendo muito boa, vai continuar sendo uma das melhores da liga, especialmente por causa dessa nossa secundária aí com tantos nomes de alto nível, né? Vamos ver como é que vai ser nisso aí. Valeu. Bom, e é isso aí, pessoal. A hora da gente encerrar agora o nosso podcast. Vamos dar o nosso tchau aqui. Jéssica, muito prazer em ter você aqui com a gente, hein? Só antes de dar tchau, só uma informaçãozinha. Informação não, uma notícia bacana aí do fim de semana, que teve a indução, né, ao Hall da Fama da NFL lá em Canton, Ohio, e o Sam Mills, que foi, se você não sabe quem é, torce pro Saints, não sabe quem é Sam Mills, tá torcendo errado, que é um dos linebackers que fazia parte do Dome Patrol. Ele morreu em 2005 por causa de um câncer, mas ele entrou pro Hall da Fama da NFL. Esse fim de semana eles revelaram lá qual é o busto dele que vai ficar lá no museu lá em Canton, e foi muito bonitinha a cerimônia. O discurso da mulher dele foi muito bonitinho, então se vocês quiserem ver lá no YouTube da NFL, tem o discurso dela. É um discurso até bem rápido, 5 minutinhos ali, ela falando a importância que ele teve não só dentro de campo, mas também fora de campo, né, que ele era acima de ser um atleta legendário, ele era apenas um homem, mas que fazia tudo o que ele podia para as pessoas ali em volta dele. Então, fica aí o adendo que ele finalmente está lá em Canton, Ohio, e é o segundo membro do Dome Patrol que entra por Hall da Fama. E boa tarde. Muito bacana, né, mesmo? Então é isso. E boa noite aí, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês vão ouvir. Muito obrigada, e semana que vem estaremos aqui novamente falando do primeiro jogo da pré-temporada, galera. Muito legal a lembrança, muito legal. Valeu, Jéssica. Ironis, muito bom te ter aqui também. Volta mais vezes, hein? Pô, com certeza, cara. Com certeza eu voltarei aí. Estou totalmente aberto aí para novas ocasiões. Só entrando nesse assunto aí do Sam Mills, cara, eu achei muito legal que naquelas publicações conjuntas, né, que o Instagram agora está permitindo, né, o Saints, juntamente com o Panthers, né, eles postaram, acho que foi um vídeo, né, do busto, né, sendo descoberto ali, o busto do Sam Mills ali, né, o Sam Mills, além de jogar no Saints, ele também teve ali uma passagem ali muito boa pelo Panthers, né, pelo nosso rival, mas cara, isso não anula em nada o que ele representou para o Saints, né, como a Jazz mesmo trouxe aí, né, o cara que fez parte ali do Dome Patrol, inclusive o meu sonho de consumo, né, eu acho que tá no top 3 sonhos de consumo da minha vida, justamente aquelas action figures, né, aqueles bonequinhos do Dome Patrol, né, dos 4 ali e tudo mais. Um dia eu ainda vou ter. E é isso, galera. Obrigado aí pelo convite, tá? Com certeza voltarei mais vezes aí. E, enfim, né, vamos torcer aí pra gente fazer um bom jogo, né? Os nossos calouros aí, os que vieram na Free Agents, né, fazer um bom jogo aí no próximo sábado. Bem bacana também. Bruno, seu destaque final, se apresente aí pra gente. Bom, galera, boa noite aí, então, muito obrigado aí por mais uma participação aí no nosso podcast. Meu apontamento final é pro jogo, de sábado à noite. Espero aí que a gente faça um bom papel, que nossos calouros correspondam. O resultado não é importante, o importante é a gente ver quem tem potencial para ocupar um lugar no roster. E é isso, muito obrigado aí de novo. É um prazer estar aqui com vocês. Estou aí à disposição para os próximos chats aí, para os próximos podcasts aí. Valeu, pessoal. Boa noite. É isso aí, pessoal. Esse foi a nossa edição 92. Sempre bom lembrar também das nossas redes sociais para a gente fechar aqui. No Twitter a gente está lá no Saints Brasil 09, no Instagram no Mundo Dead,
No Facebook temos a página também do Saints Brasil, só pesquisa lá, e o nosso blog mundowooded.wordpress.com. Valeu, hein? E a gente volta aqui na semana que vem para falar do jogo da pré-temporada entre Saints e Texas, hein? Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Gente, pelo amor de Deus, assiste Sandman na Netflix. Obrigada. That's how we get down.